valor possível, tá? O Danilo vai ganhar a vaga de Paquetá, que já deveria ter ganho, né, cara? Quem é que entende o Paquetá como titular, cara? Comenta aqui nos comentários. O que que faz o Paquetá ser titular dessa seleção? Eu não sei. Você tem alguma ideia? Comenta aqui nos comentários, porque realmente o Danilo apresenta muito mais futebol, tanto no clube quanto também na própria seleção, né, cara? Então, assim, Danilo vai pro jogo, o Danilo que tá sofrendo aí um assédio, entre aspas, do Palmeiras, né? O Palmeiras tem postado fotos e tudo mais, parece um ex realmente, e o Danilo pode ganhar a posição do Paquetá contra o Haiti. O jogo é hoje 9h30 na Filadélfia, lá nos Estados Unidos. Essa dúvida tá rolando nos bastidores, o Ancelotti não revelou aí qual será o time, mas o Danilo deve sim entrar como titular. Ele estreou aí aos 30 segundos do segundo tempo no primeiro jogo, tá bom? Com um empate contra o Marrocos, e isso é muito importante do Botafogo. O Botafogo quer vender ele pelo maior valor possível. Por isso que eu falo que esse negócio do Palmeiras e tudo mais não é nada certo, cara. O Palmeiras vai desembolsar essa grana pra pagar o Danilo? Será que ele vai ter cacife pra isso? Eu acho que não. Então, assim, cara, é realmente muito importante que o Danilo vá como titular. Só pra você ter uma ideia, o Roma, por exemplo, já despertou interesse no Danilo, né? É mais um clube interessado, segundo o jornal italiano. Então, segundo o jornal italiano Lego, tá? A Roma demonstrou interesse no volante Danilo do Botafogo e também na seleção brasileira. A reportagem destacou dinamismo, intensidade e capacidade de atuar em diversas posições no meio-campo, características que fizeram a Roma acompanhar de perto os passes do jogador. O jornal, por outro lado, destacou que o Botafogo tá querendo entre 35 e 40 milhões, algo entre 200 a 240 milhões de reais, né? Esse valor de 35, 40 milhões são em euros. Os valores são considerados altos. O Roma busca um jogador pro meio depois da saída aí do argentino Matias Solé, tá? Eles devem ser negociados na janela, o Solé ou o Koné, né? Pode puxar aí, galera. Vamos lá? Tá aí, ó. Você escala, a torcida da seleção pede Endrick, Fabinho e Luiz Henrique titulares. Veja o time. Olha só, Papa, adivinha qual é o time? Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos. Fabinho, adivinha, Bruno Guimarães e Danilo Santos. Luiz Henrique, Endrick, Vini Júnior. Ou seja, a voz do povo é a nossa voz. Foi o que eu falei aqui, foi o que o Papa concordou. E sim, eu tinha dito isso aqui ontem, antes dessa enquete. Bateu exatamente. Eu nem acho, né, grande coisa ali. Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Danilo, mas é o que tem hoje, né? Também aí não dá pra fugir muito desse negócio aí. Vai botar quem pra jogar? É porque não tem nada melhor, Pelo menos é uma defesa sólida. O Danilo entrou melhor do que tava o Ibañez em campo no primeiro tempo. Então, ok, porque tem hoje, não vejo muito como mexer. Eu acho que a questão principal do Brasil é a criação ofensiva. Essa produção que tá devendo muito. E aí, claro que o setor defensivo também tem deixado buraco, né? No início do jogo com o Marrocos estava uma peneira. Mas dali pra frente é que a gente fica mais preocupado. E aí eu acho que essa, do que ele tem hoje disponível, é a melhor formação. Né? Fabinho, Bruno Guimarães, Danilo Santos, que sempre que entra, dá outro vigor ali pro meio campo do Brasil, pisa na área, finaliza, é um cara que se mexe muito. E, cara, olha esse ataque. Luiz Henrique, Endrick e Vini Júnior. Sinceramente, esse ataque tem cara de Brasil, daquele Brasil, isso aí, né, que a gente aprendeu a conhecer. Pô, isso aí, esses moleques são infernais, cara. Bota esse trio aí, a gente vai ver um inferno ali na defesa do Haiti. E a entrada do Danilo, e aí pode ser Fabinho ou Casimiro. Eu ainda testaria o Casimiro mais uma vez, tá? Eu sei que eu tô na contramão de talvez 99% da galera, mas eu acho que o Casimiro ainda tem caldo, até porque o Fabinho também não é esse velocista todo, né? Eu vi muita gente cornetar a velocidade do Casimiro, mas o Fabinho também não é esse velocista todo. Jogando, iniciando o jogo, principalmente, a gente vai ver talvez algo mais próximo, e o Haiti também tem a diferença. Mas enfim, independente disso, a entrada do Danilo, pra mim, que tem sido o cara mais intenso desse meio de campo do Brasil, pode ajudar, inclusive, esse primeiro volante, seja ele Fabinho ou Casimiro. Porque nessa estrutura, sem um 10 definido, você tendo esses dois volantes à frente de um volante mais posicional, você consegue ter esse primeiro volante, ele não tem que subir mais tanto. Ele não fica tão exposto. Você vai ter dois jogadores à frente, você passa a ter três volantes ali, né? Por mais que se apresente vindo de trás, o Bruno Guimarães, o Danilo, pisa na área muito bem, esses caras têm capacidade para voltar e ajudar esse primeiro volante. Quando você joga só com Casimiro e Bruno Guimarães, ou Fabinho e Bruno Guimarães, e o Bruno Guimarães tem que subir para construir, você deixa um volante no meio de campo para... Brado chegando lá no hotel, né, na concentração, aqui na Filadélfia. Ele foi muito cobrado, torcida toda cobrando. Cara, é geral, é o que eu falo pra vocês. Será que vale ficar comprando essa briga, Ilan?
Vale essa teimosia, É Garoni? isso. Vale é isso tudo, é Bandeira? isso. Mas ele vai manter o 4-2-4 nesse desenho que você tá falando aí. Tá bom. Ele vai de Obrigado, Casimiro, meu Bruno irmão. Guimarães. Obrigado. E aí na frente, Luiz Henrique, Rafinha, Matheus Cunha e Vini Júnior. São 4 atacantes, né? A ideia Ah, mas o cara vem pra um, volta, o outro não volta. Sem a bola é um 4-4-2 que o Ancelotti sempre fala, né? Os dois pontos eles voltam pra marcar, a diferença é que na esquerda o Vini não volta. Quem volta é o 10. O que ele vai fazer, na verdade, é assim, não muda muito a estrutura, muda a característica, né? Porque o Paquetá é um meia. É aquele cara de trabalhar a bola mais com a bola nos pés, recebe de costas em muitos momentos, até pela posição, quando ele não joga mais recuado. E o Luiz Henrique é o cara do 1 contra 1, de mais profundidade, que parte pra cima, finaliza mais. E aí iria o Rafinha, iniciaria mais uma vez o Rafinha como 10 da seleção, jogando por dentro com o Vini pela esquerda. O que não deu certo. A gente até falou aqui depois do empate contra o Marrocos, a mudança, quando o Brasil conseguiu melhorar e faz o gol, é quando tinha tirado o Rafinha para jogar ele para direita e o Paquetá jogando um pouco mais por dentro. Essa insistência com o Rafinha que me incomoda, sabe? Assim, a entrada do Luiz Henrique é natural. Poderia entrar, inclusive, na própria vaga direto do Rafinha, o Paquetá jogar por dentro, se fosse o caso. Danilo no Paquetá. Pois é. Aí você pode entrar com o Danilo na vaga do Paquetá, poderia ter mais alterações. Essa insistência com o Rafinha que eu não consigo entender. Porque aí o Rafinha vai pela direita, aí vai mal. Aí joga o Rafinha pra dentro, aí vai mal. Aí ele vai jogar lá pra esquerda, vai mal também. Aí não satisfeito, joga ele de 9. Aí ele vai mal também. Aí o que acontece? Outro sai pra tentar reajustar o Rafinha no time. Enfim, eu acho que é uma insistência... Gosto de entrar do Luiz Henrique, acho que ele deveria entrar, fosse na vaga do Paquetá ou do Rafinha. Acho que é um cara que vem pedindo, nem entrou tão bem assim contra Marrocos, mas fez 5, 6 jogos bons. Pois é, fez 5, 6 jogos muito bons antes, assim, já tá pedindo passagem há muito tempo. O que o Brasil ganha é mais verticalidade pela direita. Se isso realmente acontecer, independente do nome, né? O torcedor ali tava pedindo Ryan, por exemplo. Mas essa saída de um meia, com características de meia, que é o Paquetá, para a entrada de um cara com mais características de ponta, que é o Luiz Henrique, acho que o Brasil ganha mais verticalidade ali pelo lado direito, que é um lado travado, né? A gente não sabe ainda, deve ser o Danilo que vai jogar, o Danilo não consegue fazer esse vai e vem o tempo todo, então tem que segurar o lateral. Se for o Ibanez é a mesma coisa, o Ederson a gente teria que ver. Um meia pra jogar com ponta. Pois é. Só que eu acho que fica 3 jogadores que arrastam muito, né? O Luiz Henrique, Rafinha e Vini, né? Garoni, como é que vocês veem se ele, por acaso, tirasse o Casimiro e jogasse com Bruno Guimarães e Danilo? Vocês não acham que seria melhor? Porque os dois jogadores que finalizam também. Hoje contra Eu o Haiti. começaria com o Fabinho, tá? Só para responder a tua pergunta, desculpa, Bandeira. Não, fica à vontade. Eu iria com o Fabinho, com Bruno Guimarães e Danilo. Seria o meu meio-campo. Fabinho, Bruno Guimarães e Danilo. E na frente, Luiz Henrique, Endrick, que ele não vai botar, mas seria o meu centroavante, e Vini Júnior. Seria esse meu trio de ataque. Fala, Bandeira. Tô contigo, meu irmão. Assina aonde? Porque... Assina aonde? Onde é que eu assino? Pelo amor de Deus. Porque pra mim poderia ser Bruno Guimarães e o Danilo, pelo que eu falei outro dia sobre o Fabinho. Não sei se o Fabinho vai aguentar em um mês aí, 40 dias, 8 jogos em sequência. E pra mim ele tem que ser titular nos jogos mais importantes. Então seria só essa dúvida. Mas Bruno Guimarães ou Fabinho com o Danilo, pra mim, super tranquilo. E aí o Luiz Henrique, Endrick também e o Vinícius Júnior. E me incomoda um pouco, acho que a gente tá falando um pouco sobre isso, esse protecionismo ao Vinícius Júnior no seguinte sentido. Ele com a bola no pé é muito bom. Só que no mundo todo, o ponta desce para marcar. E na seleção brasileira, a gente vê o Vinícius Júnior entrando como segundo atacante sem bola. Aí um outro jogador que vem do meio, vai lá pro corredor, já se desgasta mais, porque tem que percorrer aquele espaço entre o meio e o corredor. E aí desce no corredor para acompanhar na marcação e sobe pro Vinícius Júnior ficar tranquilo lá na frente como segundo atacante. Vinícius Júnior tem 25 anos. Não parece porque ele subiu muito novo, foi vendido muito novo e apareceu muito novo como protagonista no Real Madrid, mas ele tem 25 anos. A gente tá vendo jogador mais velho que o Vinícius Júnior fazendo corredor, às vezes nem sendo a função do atleta. Então não teria problema o Ancelotti abrir, por exemplo, o Luiz Henrique na direita, Vinícius Júnior na esquerda. Os dois fazem movimento de ataque, que todo ponta faz, e fazem recomposição também, contribuindo ali com os laterais. Não precisa virar secretário de lateral, mas tem que contribuir no retorno. Vinícius Júnior não tem 38 anos como tem o Messi, pô. Ele tem 25. E em cima disso, a partir disso, o Ancelotti poderia desenvolver com muito mais tranquilidade o sistema de jogo dele. E tem que É um problema do Real Madrid, né? Foi um problema do Real Madrid ao longo dessa temporada, inclusive. Uma discussão eterna entre ruins. Toda hora tinha corredor. Eu mostrei pro Papa, inclusive, lá no estádio, eu mostrava pra ele, aqui, corredor aberto, Vini não volta, Vini não volta. E pro Hakimi, tem que voltar.
Exatamente, tem que voltar. E aí a gente tá falando, contra o Haiti. Contra o Haiti talvez não precise voltar tanto. Mas eu, olhando pro jogo de Portugal, por exemplo, o meio-campo de Portugal entrou nessa, né? Não vamos voltar tanto, não vamos marcar tanto, que é o Congo. E acabaram levando o gol do Congo e não conseguiram vencer o jogo. Então, assim, eu concordo muito com o Bandeira nessa linha, com a bola no pé. Ele tá muito bem, mas ele precisa ajudar um pouco mais. Não precisa ser, como você falou, um secretário de lateral ou ter essa como a principal função. Mas muitas vezes o Ancelotti acaba tendo que fazer uma engenharia ali. O Matheus Cunha se justifica muito por isso. Né? O Matheus Cunha, a justificativa do Matheus Cunha no time é dar essa sustentação e voltar para dar essa sustentação o tempo inteiro ali pro Vini. Aí o Brasil acaba jogando sem 9, né? Sem um camisa 9, sem um centroavante, enfim. Então, acho que, de fato, tem que observar aí. Vocês estavam falando sobre o Luiz Henrique. Eu não tenho tanta certeza que o Luiz Henrique vai começar, não, tá? Apesar do Ancelotti ter feito vários testes ao longo dessa semana, eu acho que ele vai até mexer pouco na equipe. Não acredito que ele mexa tanto assim no time hoje. Vamos ver, porque o Ancelotti tem sido meio imprevisível, né? No último jogo, ele avisou os jogadores que jogariam 3 horas antes de começar a partida. Teve jogador que achava que seria titular e acabou não sendo titular. E na entrevista coletiva, inclusive, Ilan, o Danilo meio que deu uma cornetadinha, né? Porque ele falou: eu não preciso saber antes se eu vou jogar ou não. A minha preparação é a mesma. Mas alguns jogadores precisam saber antes se vão jogar. Olha aqui, adivinha qual é o time que a galera elegeu, tá? Eu falei aqui quem eu escalaria, já tinha dito isso aqui ontem. O GE fez uma enquete com o público, né? Qual seria a escalação do público brasileiro, da torcida brasileira, para esse jogo? Né? Contra o Uruguai, Clodoaldo. Isso acontece antes de Cristo. A gente ser crítico com a seleção brasileira. Sabe o que acontece? É que a seleção hoje, brasileira, ela não é nossa. Do povo brasileiro. Não estou falando de política, nada disso, tá? Quem editar aí, pode editar e morde o cotovelo. Ou enfia o dedo no nariz. Eu estou dizendo que esses jogadores, eles não representam a gente. Vamos lá. De todos os jogadores que jogam na seleção brasileira, quem mais se representa como seleção brasileira? Eu vou falar por mim Marquinhos. Pronto. Cara que sempre dá entrevista, cara bicampeão, é do Corinthians, sabe, humilde, capitão, monstro. Não fica falando, olha, eu sou bicampeão da Champions. Não. A gente errou na outra Copa, vamos tentar acertar. A terceira chance que os caras estão tendo. Terceira. Poucas pessoas no mundo, poucos jogadores do mundo têm 3 chances em 12 anos. Esses caras estão tendo. Sabe, quem mais? Acho que o Vini também. Tá, beleza. Legal. O Vini tem uma história, saiu da pra mim base. o Vini também. Tá. Pra mim o Vini. Não joga aquilo que não joga. Pouco. Mas assim... Muito pouco. Você falar de 2 jogadores, pô. Então, um time de 11. Então o que vocês têm que fazer, jogador? O que vocês têm que fazer hoje? Pô, faz 6-1, pega a camisa, joga pra torcida. Pega a chuteira, joga pra torcida. Sabe, vai lá com o povo. Igual vocês fizeram agora aí. Vocês não foram atender o povo lá em Filadélfia? Legal pra caramba. Tem as imagens aí? Legal pra caramba. Agora, crítica. O Pelé foi arregaçado nesse país. As pessoas maltrataram o Pelé. Esse país aqui maltratou o Pelé durante mais de 50 anos. A gente acabou com o Pelé. Barbosa. A gente acaba com o Zico. Então, essa geração é uma outra geração. A molecada de hoje, eles enxergam o Matheus Cunha bom de bola. Eu acho um horrível, caneleiro. Mas a geração hoje acha. E se você perguntar para a maioria dos comentaristas mais novos, tá certo de botar o Matheus Cunha, você colocaria, Souza? Não colocaria. Se eu tenho um Endrick ali pedindo passagem, eu entraria com o Endrick. A oportunidade. Ele não deu oportunidade a todos eles como titular. O único que ele não deu oportunidade foi quem? O Endrick. E o Endrick está pedindo passagem. Então a crítica, craque, a crítica ela faz parte. O Messi até um tempo atrás... Sabe o negócio de crítica? Eu acho que assim, eu não gosto de falar muito disso, porque eu sou criticado de uma maneira tão forte, cara. Eu sou cancelado, eu sou criticado, eu sou trucidado. Mas eu não trucido as pessoas. Eu não dou pau nos caras. Eu não xingo os caras.
Ué, mas então, se você não quer descer no Play, se você quer achar que você bota o Instagram, isso pra qualquer pessoa, tá? Você bota o Instagram e você fala, olha, eu acho que você tem que ser assim. Aí você vai tomar pau e você vai ter elogio. Se você não quer, não entra. É que se está se criando um roteiro que parece que a gente... A narrativa é essa, que que nós somos culpados. A gente tá vendo o Cristiano Ronaldo agora, foi mal no primeiro jogo, a galera tá criticando ele. O Messi até um tempo atrás, o pessoal falava que ele não era argentino. Isso! Então vamos lá. Olha só que bonito. Bota do início aí. Tem do início? Porque a gente tem que falar o certo também. A gente não... Parabéns ao Rafinha. Foi lá tirar foto com todo mundo. Parabéns ao Danilo. É isso. Olha, é só molecada, tá vendo? Lá na Filadélfia. É isso, é uma outra visão. Isso aí eu não queria. Né? Mas tem aí, tá tudo certo. Quando eles vão aí, não demonstra... Opa, peraí. Eu acho que a gente precisa estar com o povo brasileiro. Trazer não é legal o torcedor. isso? Trazer É maravilhoso, o torcedor. não é maravilhoso? Trazer o torcedor, né? O Filipão Matheus sempre Cunha, falava Vinícius isso. Júnior. O Filipão sempre falava da gente atender, da gente estar perto, chamar o torcedor, porque faz parte, né? Essa conexão aí é importante para o jogador também. E eu tenho certeza que nesse momento ali, o jogador